Tranquilo? Até aqui, beleza? Então vamos para o próximo. Aí, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho o ar-condicionado inteligente, é diferente do ar-condicionado clássico, porque o ar-condicionado clássico ele tem um cabo. Lembra que eu mostrei no slide anterior? Ele tem um cabo e uma alavanca. Quando você mexe no botão para mudar o ar quente ou fazer a mistura, dali daquele comando na parte traseira sai um cabo, que é esse cabo que vocês estão enxergando aqui, ó. Tá? Quando é um ar-condicionado inteligente ou programado, você tem um motor como esse pendurado em cima dessa alavanca. Então, quando você dá o comando aqui, ó, ele vai lá e manda um sinal PWM para esse cara para que ele possa movimentar a portinhola dentro da caixa aqui e permitir a mistura. Tudo bem? Então agora eu vou colocar para vocês, eu vou colocar uma animação para que vocês possam entender como que isso daí funciona na íntegra. Mas antes, eu quero falar uma outra coisinha muito importante, que é isso aqui, ó. O aquecimento interno. Como que é feito o aquecimento interno? O aquecimento interno, também o sistema operacional é igual ao de um ar-condicionado clássico. Você aproveita a temperatura, né, do líquido de arrefecimento que passa por um radiador, né, que está dentro dessa caixa aqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o meu radiador, tá vendo? Esse cara que tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó, é o radiador, e aqui é o cabo que eu falei, ó. Quando você mexe nesse cabo, ele altera a portinhola lá dentro da caixa e faz a mistura. Lembrando que, mesmo sendo o ar quente sendo utilizado de uma forma clássica, aí, o ar-condicionado inteligente também ele não usa mais isso daqui, né? Ele vai usar um motor, né? Um motorzinho aqui nesse lugar aqui para fazer a correção. Até aqui, tudo bem. Uma outra coisa importante é que para alguns veículos você não tem o aquecedor de imediato, né? Quando você dá partida no carro, até nos países mais frios, né? Até o líquido de arrefecimento aquecer para manter o conforto que você precisa dentro do veículo, isso vai demorar muito. E a gente tem países aí que é temperatura abaixo de zero. Então existe aqui na frente do ventilador ou entre o ventilador e esse aquecedor, existe blocos de resistências elétricas que aquece e ajuda a aquecer o habitáculo até que o motor atinja a sua temperatura. Até aqui tranquilo? Agora vamos para a nossa apresentação. Bem, então vamos lá, né, pessoal? Eu saí da frente da câmera aí, pessoal, para que vocês possam enxergar a nossa apresentação. Então, como eu falei, o que muda no ar-condicionado inteligente é o nosso comando. Então eu tenho aqui, ó, o meu comando, que pode ter um módulo atrás dele, ou pode ser que não tenha. E se não tem um módulo, o meu módulo está pendurado na rede CAN. Então, quando eu aperto o meu ar-condicionado aqui, o que vai acontecer? Ele vai ligar o ventilador idêntico ao ar-condicionado clássico, né? E ele vai pegar e vai fazer o que? Vai medir a temperatura interna e externa e do evaporador para saber se ele deve ou não autorizar o ar-condicionado a funcionar. Então vamos lá, vou dar o comando, dei o comando, a corrente passou pelo bloco de resistência e ligou o meu ventilador, porque isso daqui, a resistência é para fazer a velocidade do ventilador interno. Aqui o módulo já está buscando a temperatura do evaporador para saber se o evaporador não está congelando. Ao mesmo tempo ele está buscando a temperatura externa e ele já tem a temperatura interna. Bem, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver um erro, por exemplo, da minha temperatura externa, vamos dizer que eu tenho um erro no meu sensor e ele está marcando aí menos 3, 2 graus, ele não vai deixar o ar-condicionado funcionar. Para que vai funcionar o ar-condicionado se vocês estão com a temperatura abaixo de zero? Não vai deixar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, a partir do momento que ele buscou essas informações aqui da temperatura, tanto do evaporador, externa, interna, lembrando que muitas vezes esses sensores eles estão ligados direto no módulo aqui, né? E aqui eu coloquei direto aqui para o quadro porque isso muda, né? Às vezes pode ser que você vai encontrar carro que está direto pelo quadro e vai ter carro que vai ter um módulo pendurado na rede CAN.
Bem, a partir do momento que ele chegou à conclusão que a temperatura está ok, que pode ligar o ar-condicionado, ele vai mandar uma solicitação para a BCM via rede CAN. A partir do momento que chegou na BCM, a BCM vai fazer o quê? Através da rede CAN, vai pedir para que o módulo de injeção faça a sua avaliação. O módulo de injeção vai fazer o quê? A mesma coisa do ar-condicionado clássico, vai ver a temperatura do líquido de arrefecimento, vai ver como que está a pressão do sistema e vai fazer o quê? Vai ativar os dois relés, né? A mesma coisa. Depois que ativou os dois relés, um vai ativar a embreagem do compressor, tá aqui, e o outro vai ativar o eletroventilador do radiador para fazer a condensação do fluido.